Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um convidado muito top e teremos aí um conteúdo maravilhoso de valor agregado. Nós vamos bater um papo com o Dr. Antônio José Ribas Paiva. Dr. Obrigado Ribas, pelo convite. prazer enorme tê-lo aqui. Prazer é meu. Obrigado. Dr. Ribas, por favor, para os nossos internautas, né? Grande parte já te conhece porque você é uma pessoa pública, mas fala um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória aí. Bom, eu nasci em São Paulo, né? E estudei em São Paulo e exerço a minha profissão de advogado aqui em São Paulo. Perfeito. Há 46 anos, né, na militância da advocacia, e sou conferencista, né? Perfeito. Sobre geopolítica e política também, nacional e internacional. E sou conferencista emérito da DESG São Paulo. Perfeito. Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, também estive lá. Tive a honra de palestrar para coronéis candidatos ao cargo, ao posto de general. Perfeito. E o curso foi bem aceito. Maravilha. Em que momento da sua vida você achou que você poderia ser um conferencista ou seguir até a carreira? Quando eu era jovem advogado, a gente tem assim aquela inibição natural, né? Isso. Da inexperiência. E aí um dia me convidaram para falar assim de improviso num jantar jogar de na fogueira mesmo. num jantar de fim de ano. Aí eu falei, bom, eu tenho duas chances. Ou eu falo calmo, ou eu fico nervoso e falo mal. Então eu resolvi falar calmo. Foi essa a primeira vez que eu falei assim. Era familiar ou já era entre Não, pessoas diferentes? era uma associação, né? Tinha umas 100 pessoas. Interessante. E foi um choque, foi um tratamento de choque. Que bom. E o feedback foi bom? Foi. Sem querer eu percebi que as pessoas gostavam de me ouvir. Aí você falou, agora preciso agregar mais conteúdo para as próximas palestras. A idade é que traz o conteúdo, né? Exato. Experiência profissional, experiência de vida. Ok. Conteúdo é a idade que traz. E essa visão de mundo que você foi buscar? A visão de mundo é interessante. Que na minha juventude eu fui operador de bolsa, ainda era estudante de advocacia. Aquele que ainda gritava lá? Isso, no pregão? Isso. Quando eu comecei em 71, o pregão não era informatizado. Exatamente, eu lembro. Eu comecei ali no pátio do colégio. Eu e era uma gritaria. Uma vez o Jean Maison foi filmar lá, apareci lá, o pessoal deu risada pra caramba e tal. Mas essa trajetória foi importante porque o mercado de capitais te desperta o interesse pelos dados ocultos. Então você começa a querer descobrir o que existe na realidade por trás do que você vê. Ok, muito interessante. Porque você para fazer assessoria financeira, você precisa de descobrir os fatos. Senão você dá prejuízo para os seus clientes. E precisa ter argumentos para poder fazer essa nem venda. Tanto, porque o cliente quer. Então você não precisa vender. Você precisa só orientar bem. Operador, pelo menos no meu tempo, hoje deve ser semelhante, só que eletronicamente. No meu tempo era físico o pregão e você tinha que orientar bem para dar lucro. Não é que se você dá prejuízo, você encerra a carreira. Exatamente. E aquilo lá é monitorado o tempo todo, né? Sim, na época não. Na época você não tinha nem filmagem, era tudo no grito. Mas a voz valia, né? São tempos heróicos. Realmente era um pregão. Aqui é o fio do bigode, tinha que acreditar no que falava. Não, ali não tem como voltar atrás. Exatamente. Fechou, acabou. Se fechou errado, paga. Era interessante, continua, né? Mas naquele tempo era mais emotivo. Agora, interessante é que você tem as orientações do mercado hoje são eletrônicas, são indiretas. Sim.
Na época você via quem estava comprando, quem estava vendendo, e você ficava imaginando quem é que estava vendendo e quem estava comprando. Então você tinha como aferir diretamente a tendência de mercado. Hoje é mais difícil, hoje os indicadores são outros. Ok. E você tinha que tomar cuidado com a voz também. Porque não Ah, podia sim. ficar Mas era jovem, gritando. então podia gritar à vontade, né? Não é como hoje que você tem que tomar cuidado. Ok. Tá. Então essa foi uma experiência que também ajudou a desinibir bastante. Demais, demais. Olha, eu acho que foi, eu acredito muito no destino. Porque quando você é criança, você não imagina o que você fará, mais velho, jovem. E eu não tinha, na minha juventude, imaginado o mercado de capitais. E quando eu entrei, me despertou a atenção um filme que eu assisti de um operador de bolsa de Nova York, e me despertou a curiosidade Tá. pelo glamour e pelo sucesso que representava a profissão. E eu comecei na bolsa com 21 anos, e aquilo me ensinou a investigar as coisas, a fazer análise de situação, análise econômica, de forma que eu acabei fazendo depois uma pós-graduação em Direito Econômico para formatar mais o conhecimento, né? Para que o conhecimento ficasse mais formal. Mas o meu conhecimento prático de economia é desde a juventude. Bom. Já tinha incorporado a parte de educação financeira. Sim, e o interessante é que a gente fazia análises de companhias, análises políticas, internacionais e Para até comparar social, também, né? é? Até para fazer comparação de mercados. Sim, exatamente. Tendência setorial, e a gente lia até coluna social. Por quê? Para saber quem estava visitando quem e quem era de tal empresa. Quer dizer, foi muito interessante, aprendi demais. Eu devo a minha vida atual, a minha compreensão de mundo àquela época também. Okay. E não era só ouro, Não tinha mercadorias ainda. Ah, não tinha, a não bolsa tinha commodities ainda? Não tinha commodities. A Bolsa de Mercadorias foi fundada nos anos 80. Ok. Não é? Era só ações mesmo, não tinha nem mercado futuro. Eu lembro, nós já começamos no pátio do colégio, fomos para Álvares Penteado, já informatizado com computadores Burroughs, né, que depois foram vendidos. Sim. E eu me lembro a primeira vez que fecharam um negócio a termo na Bolsa de Valores de São Paulo. Até quem fechou foi o Antônio José, da Baluarte, que era xará meu. O apelido dele era Geleia. O Geleia estava no posto de Audi, que era uma ação muito negociada, especulativa, e o Geleia, de repente, apregou, vendo Audi a tanto, a termo de 30 dias. Aí parou o pregão. Mas o que é isso, vender a termo? Ninguém sabia o que era. Então, isso foi um momento histórico da Bolsa de Valores de São Paulo. Outro momento histórico foi quando, pela primeira vez, o pregão de São Paulo superou em volume de dinheiro o pregão do Rio de Janeiro. Ok. E hoje o pregão do Rio de Janeiro não existe e o mercado de capitais é São Paulo. Bacana. E depois aí, você continuou aí trabalhando como advogado? Sim, aí eu fazia as duas coisas. Eu de manhã ia ao pregão e à tarde eu ia para o escritório. À tarde não, na hora do almoço, né? O pregão era até meio-dia. Era das 9 ao meio-dia o pregão. Depois foi das 9 à 1. E eu ia para o escritório. Interessante que eu atravessava. O meu escritório já era na Liberdade, no Largo 7 de Setembro. Ok. Estava perto, você ia a pé. Eu atravessava a Praça da Sé. Sim. E eu jovem, eu via aqueles meninos abandonados de rua, tomando banho naquelas fontes, né, chafarizes e tal. E eu imaginava, essas crianças, quando crescerem, vão se vingar da sociedade que as ignorou. E foi isso que aconteceu. A partir disso, São Paulo começou a se tornar uma cidade violenta, que era uma cidade pacífica.
É um estopim que vai se acender. Foi um estopim. E foi um descuido das autoridades, não é? Da cidade Certo. e do Estado, né? Porque você não pode deixar crianças ao relento, abandonadas, sem cuidado pessoal, sem escola. Parece, coitadinho, eles pareciam bandos assim de selvagenzinhos. E aquilo me causava uma pena extrema. E a partir daquilo eu comecei a me interessar pela coisa pública. Que bacana a sua ideia aí de geopolítica, então, também. Também, a geopolítica foi mais pelo mercado de capitais. Eita. Mas Aí ficou mais localizado. Depois. Isso, a questão, aquilo me magoou muito, sabe? Aí você Ver já crianças pensou em educação abandonadas. e saúde ao mesmo tempo, né? Exato, comecei a pensar em tudo. E pensar principalmente no psicossocial. Eu pensei, daqui a 10 anos, essas crianças vão se vingar da sociedade que as ignorou. E é verdade. E aconteceu. Daí para frente, nunca mais a violência na cidade de São Paulo arrefeceu. Ok, Então a culpa foi da sociedade. perfeito. Eu não sou politicamente correto. Eu acho que o delinquente tem que ser punido. Sim, Porque a ordem pública é o patrimônio jurídico mais importante para a sociedade. Porque sem ordem pública você não tem garantia de vida, exatamente. nem de propriedade, de nada. Então, algumas correntes sociológicas encaram a vida como o principal patrimônio. Não é, porque a vida não tem garantia sem ordem pública. Concordo. Não é? Então, eu sempre pensei em termos de ordem pública, que é a garantia da sociedade. Ok. Não é? E agora, para esse momento atual, o que você gostaria que acontecesse para minimizar esses problemas aí, tanto na área social quanto na área de educação e de saúde? Olha, como advogado, eu vou dizer Sim. agora, a ameaça do Estado, a lei penal, ela existe para refrear o impulso das pessoas. Então eu acredito muito na ameaça do Estado. E a ameaça do Estado tem que ser proporcional à ofensa, ao risco de ofensa. Então, se a ameaça do Estado for desproporcional, o crime compensa. E a sociedade fica desprotegida. Então hoje nós estamos vivendo, não propriamente uma impunidade, porque nós temos uma população carcerária de 600 mil pessoas. É muita gente. Muita gente. Mas a lei penal é desproporcional à ofensa. Então um sujeito um latrocida, ele mata às vezes um pai de família, uma moça, um rapaz, para roubar um relógio, um celular, e ele não paga proporcionalmente ao dano que ele causou a uma família, a um grupo social. Então, eu acredito muito na lei penal como instrumento de refrear o impulso das pessoas. Que até o meliante tem medo, né? Exatamente. Não é verdade? Sim. Ele não tem medo quando ele ataca uma pessoa indefesa. E também eu sou a favor do comércio de armas para as pessoas de bem. Por quê? Porque o criminoso tem que ter medo de entrar na casa de alguém. Sim. Se ele não tiver medo, ele fica como um tirano da sociedade. E é o que nós estamos vendo hoje. Para diminuir os índices de criminalidade, eu acho muito importante que a lei penal seja revista. Sou favorável à aplicação da pena de morte para os crimes de sangue. Ok. Então, por exemplo, sequestro seguido de morte, estupro de incapazes. Estupro de incapazes. Feito esse caso da menina de 10 anos que ficou grávida do tio. Atacado de drogas. Os atacadistas de drogas, os grandes vendedores de drogas, também sou favorável. Né? E os homicídios qualificados, ou seja, aqueles crimes planejados. Né? E também, e pouca gente sabe, mas nós temos a pena de morte no Brasil, que é prevista pelo Código Penal Militar.
O Código Penal Militar, ele prevê 9 artigos com pena de morte. Do artigo 357 ao 366, a pena máxima é a morte, por fuzilamento. Que ele o tipo de execução é previsto no artigo 58 do Código. E que a maioria da população não sabe. Não sabe. São os crimes praticados, são os propriamente militares, ou seja, crimes que só a carreira militar é que pode ser ofendida, e os crimes impropriamente militares que podem ser praticados por qualquer um. Então o Código Penal Militar, ele se aplica ao civil e ao militar indiscriminadamente. Interessante. O civil pode ser fuzilado por traição à pátria. Certo. E eles dizem que seria, está escrito, está previsto na lei, que é em caso de guerra. Só que hoje a guerra é permanente, que é uma guerra biológica, como a que nós estamos sofrendo agora com essa pandemia, é uma guerra comercial, econômica. É uma guerra psicológica então, também. Psicológica, nós estamos em guerra de quinta geração. Então, aqueles que traem a pátria, grande parte da classe política tem feito isso, aqueles estão sujeitos à pena de morte. E não sabem. Eles acham que não existe pena de morte no Brasil. E falta esclarecimento, realmente. Exatamente. É que parece um tabu, né? A vida não é tabu, a vida é um dom de Deus que tem que ser respeitado por todos. E não só pelos homens de bem, não é verdade? Agora, o que faz os homens maus terem medo de desrespeitar a vida é a pena. Sim. E não podem nunca estar acima da lei. Nunca, ninguém pode estar acima da lei. Um dos problemas do Brasil talvez seja esse, que nós temos homens que no trato da coisa pública não respondem a ninguém pelos seus atos. São juízes de si mesmos. Isso precisa diminuir. Aquela noção de livre-arbítrio não pode ser dessa forma. Não, não pode. A coisa pública, veja, a República eu entendo que seja o melhor sistema político. Todavia, o conceito de republicano é subjetivo. Está fora do alcance das pessoas comuns e das próprias autoridades, que desrespeitam a miúde o princípio republicano de que nada é de alguém e tudo que é público é de todos. Então, por vezes, as autoridades usurpam o poder dos cargos, exercendo o poder como se fosse próprio. Isso é antirrepublicano. Sem dúvida. Doutor Paiva, realmente os seus esclarecimentos são bacanas. Obrigado, obrigado. E trazem realmente muito conteúdo. Obrigado, tá? obrigado. Parabéns aí pelo preparo. Obrigado. Eu gostaria de deixar os seus contatos de redes sociais, pode ser? Pode, por favor. Tá. Instagram, drribas.paiva, o Facebook, Dr. Ribas, e o canal do YouTube, Dr. Ribas Paiva. Obrigado. O programa Gestão Executiva teve a honra de conversar com uma pessoa muito inteligente, muito preparada, obrigado. Que é o Dr. Ribas Paiva. Tá? Muito sucesso na sua carreira, tá? E que realmente todas as suas ideias possam ser implementadas. Por favor. Se você permitir, eu gostaria de me despedir dos ouvintes da internet, agradecer a gentileza de você ter me convidado e dizer que eu sou pré-candidato a prefeito de São Paulo. Perfeito, está ótimo. E realmente fazemos muitos votos para que você consiga fazer de uma forma diferente, um novo olhar, tá? E olhar as coisas e cuidar como elas devem realmente ser cuidadas. Pois não, muito obrigado pela confiança. Perfeito. Bom, internautas, com os agradecimentos, então, nós finalizamos mais um programa Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.